Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Excel com Propósito. O meu nome é Felipe Freitas e a dica de hoje é sobre como congelar linhas e colunas no Excel. A gente usa o termo técnico de congelar painéis no Excel. Pois é, geralmente as nossas tabelas no Excel elas possuem várias colunas e essas colunas possuem cabeçalhos. E uma coisa muito chata é quando você está navegando nessas tabelas e você acaba perdendo o cabeçalho de vista e não recorda mais do que aquelas informações, do que aqueles dados estão tratando. Então seria muito útil se a gente pudesse fixar na nossa tela o cabeçalho, por exemplo, de uma tabela, de forma que mesmo que eu navegasse nessa tabela de cima para baixo, de baixo para cima, aquele cabeçalho sempre estivesse visível. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Mas antes, obviamente, não deixa de já curtir esse nosso vídeo, de se inscrever no canal se ainda não for inscrito e compartilha com seus colegas e amigos essa dica que é muito útil e muito válida. E dá um pulo também lá no nosso perfil do Instagram, o @Excel com Propósito, para acompanhar dicas e toques diários que a gente dá de Excel por lá, beleza? Agora, vamos para a dica de hoje. Então veja, aqui a gente tem uma tabela bem interessante de gestão de projetos. Então nós temos várias colunas aí, desde a identificação do projeto, tipo de projeto, status e etc. Observem que essas colunas, para você vê-las todas, você tem que navegar para o lado, porque são muitas informações que a gente tem sobre cada projeto da nossa empresa. Seria muito útil se a gente pudesse, por exemplo, ao navegar para baixo, não perder de vista o cabeçalho dessa tabela, porque eu posso ficar confuso. Peraí, o que é isso aqui? Marketing, recursos humanos, TI, é a área onde o projeto vai ser aplicado ou é a área responsável pelo projeto? O que representa outros, indicação? E aí, como eu estou lá no meio da tabela, eu não estou mais vendo o cabeçalho, isso me atrapalha. Então, Felipe, como é que a gente pode fixar esse cabeçalho? É isso que a gente vai ver agora. O Excel dá um jeito muito rápido, ele permite que você rapidamente fixe a primeira linha ou a primeira coluna de uma tabela. Então vejam, se a gente for lá na guia Exibir, nós vamos achar bem aqui no grupo Janela o botãozinho de congelar painéis. Quando você clica nele, o Excel traz já pré-configurada a opção congelar linha superior e congelar primeira coluna. Nessas opções, literalmente o Excel vai pegar a primeira linha da tabela, ou seja, da nossa planilha, então ele vai pegar a linha 1 ou a primeira coluna, a coluna A. Nesse caso, valeria a pena utilizar esses recursos porque a nossa tabela está exatamente iniciando na coluna A e na linha 1. Então, por exemplo, se eu clicar aqui em congelar linha superior, o Excel vai congelar a linha 1 e ela não vai ser ignorada quando eu me movimentar na tabela. Ela vai permanecer lá paradinha, fixa para a gente. Olha lá. Agora, cliquei em congelar linha superior e por mais que eu navegue para baixo, observe que essa linha ela ficou no lugar dela, visível para a gente. Isso é muito útil para você navegar com segurança nas suas informações. Mas observem que nesse caso apenas a linha está fixa. Se, por exemplo, eu quisesse analisar a ID do projeto, quando eu me movimentar para o lado direito, ela vai sumir. Eu tenho que voltar para lá para visualizá-la. Se eu quiser, por exemplo, fixar a coluna de identificação do projeto, basta que eu vá lá de novo na guia Exibir, clique em Congelar Painéis e na opção Descongelar Painéis. Pronto, voltei à formatação original da minha tabela, ou seja, a primeira linha agora não está fixada. Se eu me movimentar, ela some. Mas agora eu vou fixar a primeira coluna, a identificação do projeto. Eu vou clicar em Congelar Painéis, Congelar Primeira Coluna. Observe nesse caso que o Excel automaticamente fixou a identificação do projeto, tá vendo? Mesmo quando a gente vai para o lado direito, nesse caso aqui da nossa tabela, a coluna de ID do projeto ela fica imóvel, permitindo que a gente associe as demais informações rapidamente, visualmente, a cada número de identificação de projeto. Essas são opções rápidas, simples, para você fixar a primeira coluna ou a primeira linha de uma planilha. Mas Felipe, e se eu quiser as duas coisas?
por exemplo, se eu quiser fixar a primeira coluna e a primeira linha, ou se a minha tabela não tiver certinho, começando na coluna A e na linha 1, como é o caso dessa, eu ainda assim consigo congelar? Sim, consegue. A gente vai ver isso na próxima aba, essa classificação e filtro V2. Observe que aqui a tabela é um pouco diferente. Primeiro, a nossa tabela não está começando na linha 1. Ela até começa na coluna A, mas ela não começa na linha 1. Então eu tenho uma primeira pergunta a me fazer aqui. Como eu consigo congelar uma parte dessa planilha, sendo que ela não inicia na primeira linha, na linha 1? Nesse caso, você vai usar a terceira opção lá do botão Congelar Painéis. Lá no nosso botãozinho Congelar Painéis, você tem essa primeira opção, que é a opção universal, Congelar Painéis. É essa opção que nós vamos usar agora. Como é que eu congelo uma área toda da minha planilha? Nesse caso, por exemplo, eu quero que toda essa área, esse cabeçalho da Excel com propósito, fique imóvel. Quando eu me movimentar para baixo na minha planilha, eu quero que esse cabeçalho fique paradinho e ele fique sempre visível para a gente. Então, o que nós vamos fazer, pessoal, é identificar a última linha que a gente pretende que fique fixa. Nesse caso, olha, eu tenho as linhas 1, 2 e 3. Concordam? Se essas três linhas da tabela ficarem fixas e da linha 4 para baixo a minha tabela movimentar, eu vou continuar vendo o Excel com propósito com o título do nosso vídeo, como congelar linhas e colunas no Excel. Então, se eu quero fixar essas três primeiras, eu não seleciono as três. Aqui vai a dica útil. Você vai selecionar a linha imediatamente posterior. Nesse caso, eu vou selecionar a linha 4. É isso mesmo. Você vai selecionar a linha imediatamente posterior à região que você quer congelar. Selecionada a linha 4, eu vou procurar novamente a guia Exibir, o botão Congelar Painéis e vou apertar em Congelar Painéis. Observe que nesse momento eu congelei da linha 3 para cima. Da linha 4 para baixo, a minha tabela está móvel, está flexível. Quando eu navegar aqui, olha, para baixo, o meu cabeçalho, Excel com propósito e o título da nossa dica de hoje continuam lá fixos, visíveis e imóveis para a gente. Beleza, Felipe, é bem interessante. Eu posso fazer a mesma coisa para colunas? Pode. Vamos supor que nesse caso você quisesse fixar as duas primeiras colunas da sua tabela, a coluna de ID do projeto e tipo de projeto. Então você vai lá em Congelar Painéis, primeiro descongela. Se eu quero congelar essas duas, a lógica é a mesma. Eu vou selecionar a terceira coluna. E depois vou em Congelar Painéis. Observe que agora as duas primeiras colunas estão fixas e o restante da minha planilha, quando eu me movimento para o lado, ele está flexível, tá ok? Mas agora eu quero fazer as duas coisas. Vamos supor que eu não quisesse deixar de ver o cabeçalho da tabela, mas eu também quisesse sempre ter visível a coluna ID do projeto. Então, repetindo, eu quero sempre visualizar o cabeçalho, mas eu também quero visualizar a primeira coluna de ID do projeto. Como eu faço isso? É possível? Porque nesse caso eu não consigo selecionar uma linha e uma coluna. Vai ser estranho, mas dá para fazer. Vamos ver como. Primeiro, eu vou descongelar o que eu acabei de fazer, aquele congelamento ali de colunas. Pronto, minha planilha está toda flexível, toda móvel. Toda vez que você quiser fixar a sua planilha numa linha e numa coluna específicas, você vai buscar a célula da interseção dessa linha com essa coluna. Então acompanhe aqui o nosso exemplo. Eu quero fixar o cabeçalho, eu quero que esse cabeçalho fique sempre visível, mas eu também quero que a primeira coluna, que é a ID do projeto, fique sempre visível. Então qual é a célula que representa a interseção dessa linha cabeçalho com a coluna ID do projeto? Então eu vou buscar aqui, olha, aqui está a linha cabeçalho e aqui está a coluna ID do projeto. Portanto, a célula que demarca a interseção é essa célula bem aqui, olha, a B6.
Acima dela eu tenho o cabeçalho, que eu quero que permaneça fixo, e ao lado dela eu tenho a coluna ID do projeto, que eu quero que permaneça fixa. Então eu clico nessa célula apenas e busco a opção congelar painéis e clico em congelar painéis. Nesse momento eu acabei de fixar a linha de cabeçalho e também a coluna ID do projeto. Quer ver? Olha, se nós formos aqui para baixo, observem que o meu cabeçalho está imóvel. Mas se eu for para o lado direito da minha tabela, observem que a ID do projeto, a coluna ID do projeto também está imóvel. Então, nesse caso, eu fixei a minha planilha em seu cabeçalho e na sua primeira coluna ID do projeto. Para fazer isso, lembre, a gente marcou a célula que configura a interseção das áreas que eu quero congelar. No caso, da linha de cabeçalho para cima e da coluna ID de projeto, que é a minha coluna de identificação do que a minha área, a minha empresa está executando hoje. Espero que tenham gostado da dica. Essa é uma função muito útil e que permite uma agilidade absurda no Excel, porque você não fica perdido literalmente no meio da sua tabela de dados e informações. Fica com a gente aqui no nosso canal e até a próxima dica.